Boa noite, gente. Estamos de volta com as terças-feiras lives sobre saúde e alimentação e agora fazendo uma série de lives sobre jejum. Gente, só se está ouvindo, eu estou com esse fone aqui. Oi, Sandra, tudo bom? Estão ouvindo? Tá saindo o som? Oi, Bárbara, beijinho, tudo bom, amore? Tá ouvindo o som? E só que sim. Bom, então essas lives que eu tenho feito terças ou quartas-feiras em jejum para a gente falar um pouquinho sobre essa técnica, né, tão polêmica que hoje. Tá, obrigado. Que hoje a gente tem cada vez mais, né, ouvido falar, e a gente vai desmistificar um pouco isso, né, porque como eu falo muito, existe uma conspiração, a teoria da conspiração para fazer a gente comer o tempo todo, e infelizmente isso é verdade, né, a gente vê a série de dogmas e mitos que existem na sociedade a respeito de hiperalimentar a gente, e o que a gente tenta explicar é só isso, gente, na verdade é colocar dentro de um equilíbrio, como tudo na vida tem que ser, né? Equilíbrio, como eu sempre falo, é a palavra-chave para a nossa saúde. E é aquele equilíbrio de comer e não comer, fazer intervalos em que a gente não come, para deixar o nosso corpo se reparar, para o nosso corpo se limpar e etc. Eu vou fazer hoje uma continuidade da live que eu fiz na semana passada, falando sobre, respondendo algumas perguntas mais relacionadas com o jejum. Eu separei agora das perguntas todas que eu tive, as que falavam de jejum, e eu vou responder. E obrigado pela participação de todo mundo que fez perguntas durante a maratona que eu fiz há umas semanas atrás. Então vamos lá. A primeira é a Alice. Aí depois, gente, do meio pro fim da live, eu começo a ler algumas perguntas que vocês podem fazer aqui, tá bem? Para né, dar valor às pessoas que estão acompanhando ao vivo aqui a live. Então, daqui a pouco eu respondo algumas perguntas que estão aqui sendo escritas, tá bom, gente? Só mais um pouquinho, só responder as perguntas que eu já tenho. Então, Alice, sou amiga de infância da Regina Yubi. Regina Yubi, minha prima, beijinho, Rê, se você estiver assistindo. Moro na Tijuca e agora sou sua fã. Obrigado, Alice. A dúvida é sobre comer ovo nessa fase inicial do jejum. Gosto de fazer sempre espinafre com ovo. Eu posso? Eu adoro espinafre com ovo também. Eu adoro espinafre e parabéns por comer espinafre, né? Eu lembro desde a época de criança, da época do Popeye, e ele já mandava a gente comer espinafre para ser forte. E é verdade, espinafre é um alimento fabuloso aqui, que a gente podia fazer uma live só falando benefícios do espinafre. Lembrar sempre dentro de um equilíbrio, né? Se você sair se entupindo de espinafre, você pode ter um excesso de oxalato no seu corpo e isso pode ser prejudicial. Mas comer espinafre com regularidade e comer espinafre com jejum, eu acho que é um alimento super saudável, desde que você não faça em excesso. Agora, você está perguntando assim, eu nessa fase inicial do jejum, eu posso comer espinafre com ovo? Assim, espinafre e ovo quebram o jejum, tá bem? É uma comida, né, com valor calórico que vai interferir com seus níveis hormonais e vai quebrar o jejum, principalmente pela quantidade de proteína, né, do ovo, que a proteína, lembra sempre, é um dos maiores sinalizadores de anabolismo do nosso corpo. Tá bem, gente? A proteína é um dos mais importantes sinalizadores. Não é à toa que aqueles fisiculturistas, né, adoram tomar whey protein para crescer massa muscular, né, por causa da sinalização, né, que a proteína consegue estimular no nosso corpo e eles vão crescer muscular. Né? Para muita gente que quer fazer jejum para perder peso, eu recomendo não fazer uma ingesta hiperproteica, né, fazer uma proteína suficiente para você reparar os seus tecidos, mas nunca para proliferar muitos tecidos. Então, tem que ter cuidado. O jejum durante, né, a proteína, o ovo durante o jejum, não é indicado. Fazer a ingestão, né, do ovo em outros períodos, isso sim é muito benéfico, mas lembrar sempre, a proteína é um dos maiores sinalizadores daquela via chamada mTOR, que é uma via de anabolismo. Tá bem? Por isso que, inclusive, eu falo no MES, né, numa fase inicial do MES, as pessoas que querem emagrecer, eu baixo os alimentos com alta carga proteica. Então a gente diminui um pouquinho as carnes animais, né, porque tem alta densidade de proteína e alta densidade de gordura, né, que também é gordura, né, pelo valor, pela densidade calórica da gordura, pela pobreza em fibra, né, os alimentos do reino animal não tem fibra. Então, numa fase inicial, não. Mas lembrar sempre, proteína é um sinalizador de reparação durante o jejum, nem pensar, de proliferação durante o jejum, nem pensar. Depois do jejum, é interessante. Né? Então, se você quiser para usar para quebrar o jejum, e aí eu já respondo a pergunta, que é a próxima pergunta que eu já vi aqui.
que é da Fátima Ferreira. A Edilene Santos fez uma pergunta parecida, então eu vou responder, porque é mais ou menos a mesma coisa. Com que alimentos eu devo quebrar o jejum? Comecei ontem a fazer e aguentei ontem e hoje 15 horas. E ainda treinando forte. Aí ela bota um risinho que tá feliz. Pois é, parabéns, Fátima. E assim, a quebra do jejum é uma coisa muito polêmica. Quando você fala como que eu devo quebrar o jejum, a gente primeiro tem que, né, colocar o jejum dentro de um contexto. O que você chama de jejum, né? Se você faz um jejum de, sei lá, 14 horas, né, um jejum de 16 horas, 18 horas, esse jejum intermitente é muito pequeno, né, com um intervalo de tempo muito pequeno, em que você não tem grandes alterações, né, estruturais no seu corpo, esse jejum, teoricamente, você pode quebrar de qualquer maneira, mas é óbvio que a gente orienta sempre a você utilizar, né, como via de reparação do seu corpo na alimentação, alimentos nutritivos, né, alimentos saudáveis, né, aquela diversidade do reino vegetal, e eu falo muito, né, comer os fitoquímicos, os antioxidantes da natureza, as vitaminas, os minerais, as fibras, né, isso tem que ser a base da nossa alimentação. E é um dos melhores alimentos de você quebrar o jejum. Quando você faz um jejum mais prolongado, né, então um jejum que já começa a ser o jejum de uma vez por dia, né, o chamado OMAD, One Meal a Day, né, que você você só faz uma refeição por dia, né, então você ficou desde o jantar até o jantar do outro dia. Eu fiz isso hoje no início dessa semana. Faço com alguma regularidade, é o que eu digo, eu só não faço mais porque eu fico muito magro e perco muito peso, mas eu faço com alguma regularidade porque eu me sinto melhor em várias coisas, e principalmente, né, na reparação do meu intestino, que é meu ponto fraco, como todo mundo já sabe, né, que eu falo muito sobre isso. Então, nesse jejum, aí sim você já começa a ter umas adaptações no seu corpo e que você tem que ter cuidado, né, a partir de mais ou menos 24 horas, principalmente os jejuns de 36, 48 horas. Por quê? Porque aí você já tem uma diminuição do volume do seu estômago, né? Ficou muito tempo sem receber alimento. Você já tem uma diminuição do tamanho da sua vesícula, né? Ela ficou muito tempo sem ser utilizada, então a produção da bile ela foi ali diminuída. Que são mecanismos, né, de adormecimento, diríamos assim, no nosso corpo, que são muito, muito positivos, né? Você vê aquele comedor de gordura, ele começa a ter uma hipertrofia do tamanho da vesícula, né? Ele faz uma dilatação da vesícula, que aquilo no futuro leva a uma discinesia biliar, né? Que a vesícula fica disfuncional, né? Como quem tem aquela vesícula preguiçosa, depois pode gerar nódulos na vesícula, né, pedras na vesícula e até cancros na vesícula, quando você sobrecarrega aquele órgão, né? Mas quando você deixa ele descansado, isso é bom. Só que você tem que lembrar que a seguir um momento que você ficou muito tempo sem comer, você aí não pode fazer uma alimentação altamente gordurosa, né, uma altamente com a densidade calórica, porque você não está com o corpo adaptado. Então, normalmente, em jejuns prolongados, para o jejum curto, você tem que fazer uma alimentação nutritiva, mas não tem que ter tanto rigor como eu vou falar agora. Para um jejum prolongado, o ideal é primeiro você fazer uma refeição bem leve, tipo assim, que é como se fosse para acordar o seu corpo, e aí essa refeição leve pode ser um suco verde, pode ser uma salada, uma sopa, uma refeição bem leve. Olá, Guidinha, tudo bom? E depois de mais ou menos uma hora, né, mais ou menos uma hora ou duas, sei lá, você fazer uma refeição um pouquinho mais densa, né, uma comida mesmo, com mais sólidos, etc. Porque aí, no jejum prolongado, você vai estar preparando o seu corpo para receber mais comida. Tá? E isso daí, assim você se sente super bem. Para os jejuns curtos, isso não é necessário. Agora, existe uma coisa chamada síndrome da realimentação, que aí isso é uma coisa muito séria, que acontece quando você faz jejuns muito prolongados, tá bem? Mas isto são condições muito específicas de jejuns, pessoas que já fazem 5, 7, 10 dias de jejum, tá bem? Mas isso eu não recomendo ninguém fazer por conta própria, tá bem? E isto você tem que fazer com acompanhamento, né, de perto de um profissional, por causa de déficits que você pode ter durante o jejum ou essa síndrome da realimentação. Tem muito a ver com o metabolismo do fósforo, que ele chega a ser absorvido muito rápido pelas nossas células, e isso pode dar algumas alterações. Mas aqui, no caso, a gente está falando única e exclusivamente desses jejuns até mais ou menos 72 horas, jejuns de 3 dias, que são já técnicas fabulosas para uma série de benefícios do nosso corpo, tá bem? Então, quando a gente fala em como quebrar o jejum de 12, 14, 16 horas, né? Que 12 horas quase que não poderia ser considerado jejum, que é o que é fisiológico, né? Como a gente sempre fez, né? Desde da nossa existência.
Esses intervalos, você faz uma alimentação saudável, como você sempre deve fazer. Agora, os jejuns mais prolongados, e principalmente a partir de 24 horas, você faz dessa forma que eu falei. Primeiro, uma alimentação leve, altamente nutritiva. Agora, cuidado, gente. Cuidado com comidas muito pesadas e cuidado com comidas inflamatórias. Porque isso é que é o grande mal. Comidas que a gente não deve comer, né, de uma forma geral, e como, né, alimentos à base de glúten, né, hoje a gliadina, a proteína do trigo, ela está muito alterada e a quantidade de gliadina no alimento aumentou muito, né, e a concentração de amilopectina A nesses grãos, ela está gerando reações inflamatórias no nosso corpo, mas também os lácteos, né, alguns alimentos processados, né, os alimentos ricos em ômega 6, como os óleos vegetais. Esses alimentos inflamatórios, pós-jejum, eles são muito complicados. Por quê? Porque o seu corpo está com a sua imunidade super hiperativada. Um dos benefícios do jejum, e principalmente os jejuns, a partir de de um determinado tempo, né, em que você... Porque isso é outra coisa que tem que entender, gente. Eu vou falando, encadeando, mas é assim, né? Desculpa, eu respondi a pergunta, eu estou falando de outras coisas. É assim, gente. Dependendo do... Qual é o jejum que eu tenho que fazer? É assim, quanto mais tempo você fizer jejum, melhor. Mas o seu corpo, ele vai ativando algumas vias, que são essas vias de reparação, né? As vias de reciclagem interna, que é a autofagia, né? Que a gente fala muito sobre essas vias. As vias de produção de células estaminais e um reset imunológico. Mas isso não acontece com 16 horas. Isso vai acontecer a partir de 36 horas, 48 horas, que é um jejum que vocês devem fazer de vez em quando. Não é um jejum que tem que se fazer sempre, tá bem? Porque esse jejum ele é mais difícil de ser feito, né? E requer um treinamento, um condicionamento, igual uma atividade física, né? Atividade física você começa andando, né? Você nunca fez nada, vai fazer umas caminhadas. Depois que você começou a caminhar, aí você depois vai fazer uma caminhada mais rápido. Aí começou a caminhar mais rápido, você vai correr. Né? Depois você vai correr meia hora, depois você pode correr 5 quilômetros. Ou seja, você foi condicionando o seu corpo. O jejum é a mesma coisa. Você nunca fez jejum, aí você agora resolve fazer 36 horas de jejum. Provavelmente você vai ficar com um pouquinho de tremores, vai se sentir mal, vai se sentir fraco, vai falar mal do jejum. Então, assim, o problema é que você não está adaptado a fazer o jejum da forma que você resolveu fazer. O seu corpo ele tem que estar adaptado. É aquilo que eu falo, a gente tem que ir ensinando o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. Lembra? Isso é um mantra. O mantra é: vamos utilizar a gordura como nosso combustível. Vamos sair do metabolismo glicídico, de só esperar o alimento e a energia pela boca. O nosso corpo ele tem a energia armazenada. E aí, nas primeiras horas de jejum, é isso que a gente utiliza. A gente primeiro utiliza o glicogênio, esvaziou o glicogênio, a gente sinaliza para o nosso corpo como se fosse um termostato para começar a utilizar a gordura armazenada. E aí todo esse processo anda. Mas com 16, 18 horas, você ainda está utilizando estoques de glicogênio. E está entrando na sua gordura. A partir da utilização da sua gordura é que seu corpo começa a se... É assim, enquanto ele está com comida, ele está super tranquilo. Enquanto ele ainda está com glicogênio, o corpo ainda está tranquilo. Quando ele começa a baixar os níveis de glicogênio e já vai ter que ativar enzimas para utilizar gordura, aí ele começa a pensar: opa, estou precisando de energia, já vou utilizar essa via que me dá mais trabalho. Lembra aquela analogia que eu faço de ir lá buscar comida na arca frigorífica, né? Porque a geladeira ficou vazia. Seu depósito de glicogênio começou a esvaziar, você tem que ir na geladeira, você tem que ir na arca. Isso o corpo já está mais trabalho. Ele começa a falar: opa, já estou aqui numa situação de déficit energético. O que eu vou fazer? Aí ele começa a utilizar restos celulares, começa a utilizar proteínas que estão deficientes. Essa é a reciclagem, que se chama autofagia, mas que acontece a partir do momento em que o seu corpo já recebeu um estressezinho de que não tem. Com 16 horas, minha gente, você não faz autofagia ainda. Com 16 horas é excelente para você começar a ensinar o seu corpo a utilizar gordura armazenada, porque você começa a baixar os estoques de glicogênio. Com 16 horas você começa a baixar aquele estado chamado resistência insulínica, que é o que a maioria das pessoas hoje obesas tem, né? Que os diabéticos tipo 2 têm, aquele estado que as pessoas com fígado gordo têm. E aí a boa notícia é essa: uma das primeiras energias que o corpo vai utilizar é a gordura que está no fígado, porque você colocou o seu fígado como armário para guardar gordura.
E ele é um órgão fundamental para metabolizar toxinas, para produzir proteínas, produzir enzimas, imunoglobulinas, etc. E aí o coitado ficou como armário de gordura. Mas a partir do momento que você começa a fazer o jejum, uma das energias que o corpo vai utilizar é a energia guardada no fígado, num processo chamado glicogenólise. Você começa a ter quebra de glicogênio e a gordura armazenada do fígado é um dos focos dessa utilização de gordura. Então é isso, porque o nosso fígado ele não tem perninha para fazer exercício físico para você queimar a gordura dele. A forma de o exercício físico do fígado, a forma de você queimar a gordura que está armazenada no fígado, no meu entender, a única natural e fisiológica chama-se jejum. Então, se você fez um examezinho, fez lá a ecografia, né, ultrassonografia no Brasil, do fígado, e viu que você tem esteatose hepática, né, pode estar escrito assim, infiltração esteatótica do fígado, etc., você começa a fazer jejum, porque essa é a forma mais simples, mais prática, mais barata e mais fisiológica de você utilizar essa gordura, porque você foi guardando gordura no fígado o tempo todo e ele virou armário. Das substâncias que mais fazem isso, e aí por isso é que eu falo, né, para a gente ter cuidado com alimentos processados, é a frutose. Porque a frutose não é utilizada pelo nosso corpo. A frutose é um açúcar da natureza que não é utilizado. O nosso corpo tem que metabolizar. E ele sempre soube metabolizar quando a frutose vinha em pequenas quantidades junto com fibra, que é a fruta, né? Veio um pouquinho de frutose. E a fruta e a fibra, pronto, ela vai ser liberada lentamente, o nosso corpo dá conta disso. Agora, quando você bebe um refrigerante que tem alta concentração do high fructose corn syrup, né, o xarope do milho com alta concentração de frutose, o corpo não dá conta. Então ele recebe aquela energia toda e ele vai guardar, porque ele vai ter que metabolizar aos poucos. Ele não consegue metabolizar aquilo de uma hora para outra. Entendeu? Então é por isso que tornou a gordura do fígado hoje uma das doenças com maior crescimento que existem e não é mais pelo álcool. Hoje chama-se esteatose hepática não alcoólica. É a esteatose hepática pelo xarope de frutose. Então, gente, cuidado com processados, que esse é um dos maiores vilões para causar esteatose hepática, tá bem? Gordura do fígado. Mas, pronto, respondendo a pergunta aqui da Fátima e da Edilene, é assim que a gente quebra um jejum. Atenção ao tempo que você está fazendo o jejum, porque a partir daí é que você vai ter que ver a forma como você tem que lidar com isso. Inês Camacho, obrigado pela pergunta, Inês. Boa tarde, sou profissional de desporto, aí uma atleta. Faço de 5 a 6 vezes atividade física por semana, tento alimentar bem, já fiz alguns jejuns de até 18 horas, parabéns. Assisti as 2 primeiras aulas e já fiz meu primeiro jejum de 24, muito bom, muito obrigado, adorei e foi super tranquilo. Com 2 treinos pelo meio, um Tabata logo às 8h20 da manhã e um HIIT, eu não sei o que é Tabata, mas pronto, e um HIIT de bicicleta às 12, estava a ficar com sono e frio, agora já almocei. Mas a minha curiosidade nesse momento é como introduzir o jejum na rotina dos meus filhos, 10 e 16 anos. Penso que o mais fácil é começar com de 12 horas, mas queria saber mais sobre isso. Obrigado. Bom, então é assim, Inês. Uma das poucas contraindicações para mim do jejum é criança. Eu acho que criança não deve fazer jejum, tá bem? Por quê? Porque criança está em fase de crescimento. O jejum é um estímulo proliferativo para o nosso corpo. Lembra disso? O adulto ele não tem que mais crescer. O adulto não tem que ficar proliferando o tempo todo. O adulto tem que reparar. O adulto ele tem que entrar num processo de anabolismo, catabolismo, né? Reparação, destruição, reparação. Feed and fast, né? Comer e não comer. Isto são equilíbrios da vida. É você destruir para você reconstruir. Todo o nosso corpo precisa disso. O nosso osso ele só se repara se ele for destruído. E aí vem células e colocam um osso novo. Né? É igual você, aquela coisa, né? Você quer construir uma cozinha nova na sua casa, que a sua já ficou demodê, então você tem que quebrar a cozinha para depois construir uma nova. Né? Você não vai construir uma cozinha em cima da cozinha velha que vai ficar uma porcaria. Nosso corpo é assim, destruição e reparação. Agora, se você está sempre dando sinalização de crescimento, né, de proliferação, para um adulto, isto é mal, porque isso faz ganhar peso, isso faz você aumentar risco de cancros, isso faz uma série de problemas, pólipos e fibroses e doenças poliquísticas e micronodulares, etc. Porque é um corpo em estado proliferativo. Quer ver um exemplo disso? Chama síndrome do ovário policístico. Essa síndrome do ovário policístico é muito comum hoje em mulher, né, que é um hipercrescimento, né, a proliferação de cistos. E uma síndrome, né, que acontece na mulher está muito relacionado com a resistência insulínica.
né? Não é à toa que o ovário ele tem receptores de insulina. Por que isso? A natureza é sábia, gente. A natureza, ela colocou receptores de insulina no ovário. Por quê? Porque o corpo da mulher só vai liberar óvulo se ela estiver alimentada. Porque a natureza não quer que você tenha uma liberação de óvulo e tenha um filho se você está passando por um processo de inanição, por um processo de escassez de alimentação. Então, o que acontece? O ovário tem receptores de insulina. Só que como hoje acontece o contrário, a mulher tem muito estímulo de insulina porque está o tempo todo comendo refinados, está o tempo todo comendo processados, está o tempo todo comendo farinhas, né? Aquele pozinho branco que é igual a cocaína, que você sopra ele voa todo. Pois é, você imagina a velocidade que aquele pozinho branco do pão entra no seu sangue. Isso faz disparar a insulina. E o que acontece? Sempre que você dispara a insulina é um sinalizador de crescimento. A insulina, ela sinaliza para o seu corpo proliferar. Então, o ovário, que tem muitos receptores de insulina, porque ele quer saber se aquela mulher recebe comida para ovular. O que acontece? Ele prolifera. Então, a síndrome do ovário policístico está totalmente relacionada com a insulina. É uma das formas de tratar essa mulher. Então, se tem alguém assistindo e tem ovário poliquístico, saiba que você tem que controlar o que você come e baixar o seu estado de resistência insulínica, que é como você vai tratar o seu problema. Porque está relacionado com os receptores de insulina no ovário, que está relacionado com um mecanismo da natureza para saber se a mulher está comendo para ela ovular. Tá bem, gente? Então você vê, a insulina ela tem esse papel de estímulo, né? De proliferação e anabolismo no nosso corpo. Por isso que não dá para ficar comendo o tempo todo. Quando a gente fala em jejum, a gente não está preconizando as pessoas passarem fome, inanição, agora técnicas de sofrimento hindu e não sei o quê. Não é nada disso, gente. É só equilibrar no seu corpo, comer e não comer. Tá bem? Porque hoje as pessoas não conseguem ficar 12 horas sem comer. Você fala isso para uma pessoa, ela não consegue, porque ela tem que fazer a ceia e ela tem que comer assim que acordar. Porque senão eu tenho uma hipoglicemia. Então você vai acordar no meio da noite, você tem. É muito comum isso, né? Vou falar um outro assunto aqui. Muito comum a pessoa falar, doutor, eu não faço jejum, porque eu acho que tinha até uma pergunta aqui sobre isso, mas pronto, eu vou me adiantar. Doutor, eu não faço jejum porque eu tenho hipoglicemia quando eu faço jejum. Quando eu fico sem comer 2 horas, eu tenho hipoglicemia. Qual é a tradução desse estado? É assim, você não o seu corpo, ele não é que ele tenha, você tem um problema aqui de metabolização do açúcar, etc. Você está com o corpo desregulado e você tem um estado chamado hipoglicemia reativa. Por quê? Porque o seu corpo ele está numa montanha-russa hormonal. Você faz picos de insulina. Toda vez que você faz um pico de hormônio, você depois faz um vale. A insulina, para ela cair nesses níveis a ponto de você ter uma hipoglicemia, foi porque ela fez um pico muito grande. Então, a forma que você tem... Por que acontece? Se a sua insulina vai baixando naturalmente, né, de uma forma progressiva, como acontece, por exemplo, à noite, né, porque senão essa pessoa que fala eu tenho hipoglicemia quando eu fico 2 horas sem comer, ela morreria. Não tem uma noite que ela durma, ela morreria. Mas não, neste momento, a insulina dela vai baixando lentamente e aí o corpo dela vai respondendo. Por quê? A baixa da insulina já faz estimular no nosso corpo os hormônios contrarreguladores, dentre os quais o cortisol, que é o hormônio que te faz acordar de manhã. E ali sim vai te dar um pico de energia logo pela manhã. Mas se você é um comedor de refinados e faz toda hora pico de insulina no seu corpo, aí você depois de um pico faz um vale. E esse vale faz você ter a sensação e uma baixa de açúcar no sangue, né? Porque a insulina alta, ela vai fazer com que o açúcar do seu corpo seja absorvido mais rapidamente. E aí você tem essa síndrome chamada hipoglicemia reativa. Então, uma pessoa que tem isso, ela não deve começar a fazer jejum do dia para a noite. Ela está com o corpo desregulado. Mas o que ela tem que fazer? Começar a fazer uma alimentação rica em fibras, tirar os refinados da vida e colocar alimentos que não façam pico de insulina. Porque dessa forma a insulina dela vai entrando num platô e o corpo dela vai se dessensibilizando da insulina, né? Vai tornando ele mais sensível ao hormônio. E aí, com certeza, ela já não vai ter mais esses períodos de insulina. A menos que ela tome remédios, né? Se ela for medicada com insulina, por exemplo, ou com alguma outra medicação que vai interferir, aí é diferente. Mas aí ela tem que ser acompanhada pelo médico dela, porque ela não vai ficar fazendo, né, tratamentos, principalmente de jejum, com medicamentos que possam interferir com o açúcar dela. Então isso é a recomendação para os pacientes diabéticos, né? Embora o jejum ele pode ser curativo
para muitos pacientes com diabetes tipo 2, que é aquele diabetes insulino, o diabetes insulino resistente, tem que ser feito com cuidado e com acompanhamento, porque você pode estar tomando alguma medicação e isso vai interferir com os seus níveis de açúcar. Tá bem? Mas eu queria deixar essa explicação em relação à hipoglicemia, porque é uma das perguntas mais frequentes, né? E eu estou explicando isso. Isso é um estado que seu corpo está por uma desregulação hormonal. Então você vai ter que corrigir isso, tá bem? Porque esses picos que você faz de insulina, que depois vão gerar os vales, eles são muito prejudiciais para a sua saúde, tá bem? É a montanha-russa hormonal que você tem dentro do seu corpo e isto não é bom para todos os seus hormônios. Não é só por causa de peso, nem é só por causa da insulina. Então, respondendo você, Inês, criança, né? Criança está no estado proliferativo de crescimento, então eu não acho que crianças devam fazer jejum. Não recomendo. A menos que seja aquela criança, né, que está uma obesidade mórbida, né, como existe hoje muito nos Estados Unidos, e aí, sim, com o acompanhamento, ela com certeza pode fazer alguns períodos maiores de restrição alimentar, mas o que eu acho que toda criança deve fazer é comer as refeições como elas devem ser comidas, como eu sempre fiz na minha vida inteira, né? Porque se eu chegava às 6 horas da tarde ou 5 horas da tarde, minha mãe, falei, mãe, eu quero agora um snack, né? Eu quero agora um lanchinho. Minha mãe falou, Rodrigo, espera o jantar. Aí daqui a pouco a gente vai jantar. Então eu sempre fiquei fazendo 3 refeições por dia. Essa coisa aí de máquina de snack, né, e comer de 3 em 3 horas, etc. Isso é muito recente, não é da minha época, e eu nem não sou tão velho assim. Mas é a invenção agora, né, da indústria para cada vez empurrar mais comida para gente. E a criança tem que parar um jogo de futebol para comer, porque senão ela vai ter uma hipoglicemia e vai morrer no meio do jogo. Né? Isso é patético, mas é a indústria querendo vender cada vez mais comida. Então, a criança ela deve fazer as refeições, né? Pequeno almoço e jantar, mais ou menos assim como deve ser. De vez em quando ela pode fazer, de repente, pular o pequeno almoço, porque também a criança, se ficar esse tempo sem comer, não vai morrer por causa disso. Mas o que eu acho que a criança tem que fazer, sim, é as refeições nos horários dela e, principalmente, uma alimentação saudável. Né? Porque você vê pequeno almoço de criança com cereais, com leite, com croissants e só comida vazia. Comida que não dá menor nutrição para aquela criança, só comida vazia que só vai desregular a parte hormonal dela, que mesmo ela tendo um estímulo proliferativo por ter, né, uma necessidade de crescimento, esse excesso de estímulo proliferativo, né, excesso de insulina no corpo dela vai ser prejudicial. Então a criança tem que fazer uma alimentação saudável, tá bem? Mas não é intervalo de jejum por causa dessa diferença, né, na fase da vida que ela se encontra. Carmelita Rocha, tenho 43 anos, 1,70 m e peso 101 quilos. Pois é, Carmelita, você está com muito sobrepeso. Nunca tive esse peso em toda a minha vida e sinto-me perdida. Faço medicação para tireoidite de Hashimoto há 23 anos. Faço medicação para depressão há mais ou menos 10 anos e já não tenho útero. Sinto-me cansada, pesada, quero perder muito peso para ter saúde e me sentir melhor. Comecei a fazer jejum uma semana atrás e tenho seguido suas lives. Não tomo pequeno almoço, mas isto é muito difícil. Pode me ajudar, por favor? É assim, Camileta, pela sua descrição, você realmente está bastante regulada, né? A gente vê aqui alterações dos hormônios tiroidianos, né? Você provavelmente teve alterações dos hormônios sexuais, teve que tirar o útero, né? Com menos de 43 anos. Toma medicação antidepressiva, tem um corpo cansado, está com excesso de peso, etc. Lembrar, né? O jejum não é uma panaceia, né? Agora é a solução para todos os problemas. A gente não pode encarar assim. E principalmente, Camilita, você tendo essas condições de saúde todas, você tem que começar o jejum de uma forma muito progressiva. Eu tenho certeza que ele é benéfico para você. Mas lembrar que o seu corpo, com o uso de antidepressivos, com alterações inflamatórias, né, que você falou que tem uma tiroidite, etc., ele já está sob estresse. Eu hoje, por exemplo, em consulta, durante o dia, peguei uma paciente que chegou em consulta, já levando as análises e falando, doutor, eu tenho visto suas lives, eu vou ser sincera, eu já estou fazendo jejum há mais ou menos um mês e eu ainda não perdi 1 grama. Aí eu falei, pronto, vamos ver o que está acontecendo. Aí ela me explicou o jejum, ela por acaso estava fazendo um jejum direito, já fazia jejum quase de 20 horas e a média era 18 horas. E ela falou, eu acho que eu perdi um pouquinho de volume, mas não emagreci nada. Aí eu peguei as análises dela e ela tinha as análises completamente inflamadas. Ela tinha todos os marcadores inflamatórios aumentados. E eu, durante a consulta, identifiquei pelo menos 3 motivos pelos quais ela estava inflamando o corpo dela e tendo valores altíssimos. Era 20 e poucos anos,
e marcadores inflamatórios altíssimos, que condicionam problemas de saúde a médio prazo já muito complicados para ela. E o que aconteceu no caso dela? Isso aconteceu hoje, né? Se a paciente estiver me vendo, beijinho para você. Mas o que eu expliquei para ela? Eu falei assim, por isso é que seu jejum não funcionou, por isso é que você tem que ter cuidado, né? Porque o seu corpo completamente inflamado, por si só, ele já vai desregular hormônios, como por exemplo liberar o cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, fisiológico, natural, que o nosso corpo produz quando ele está sob estresse. Mas no caso dela, ali é no estresse inflamatório do corpo, e que o corpo estava tentando como se fosse apagar aquele fogo, né, fazendo uma liberação de cortisol, e outros hormônios do corpo dela estavam desregulados, como o hormônio tiroidiano, porque aí você vê a via, né? Ela está inflamada por motivos, né, que não vem ao caso na live, mas ela tinha fatores de inflamação no corpo dela. Eu, pelo menos, naquela consulta rápida, identifiquei 3, e a gente vai corrigir isso agora. Ali ela liberava cortisol. O cortisol já é um hormônio que, por si só, ele é hiperglicemiante. Então ele pode liberar no seu corpo, aumentar a liberação de insulina, por causa da capacidade que ele tem de gerar açúcar por várias vias, inclusive a partir de destruição de proteína. E o excesso de cortisol bloqueia a tireoide. Então o cortisol ele faz com que a glândula tireoide ela entre no estado de hibernação, porque o seu corpo ele entende que ele está sob estresse. Então ele tenta economizar energia, é igual se chegar um furacão agora em Aveiro, né? E eu vou ficar aqui em casa e eu guardo comida como se fosse num bunker para economizar, né, comida, porque eu não sei até quando é que esse furacão vai embora. Então o nosso corpo ele tem esse mecanismo de defesa. O cortisol, ele faz um bloqueio de tireoide, né, ou então um bloqueio da conversão para o hormônio tireoidiano ativo, que é o T3, né, fazendo um aumento do T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, né, um hormônio que bloqueia o receptor tireoidiano. E esse aumento de conversão, né, a partir de uma outra enzima chamada deiodinase 3, então você vê que é uma cascata hormonal que um hormônio estimulou, né, a produção de outro, que ativou uma enzima que vai bloquear a ação do outro. E aí o que acontece? Ela pode fazer o jejum que ela quiser, que ela não emagrece, porque ela tem que corrigir os problemas de base. Então lembrar, gente, que o jejum não é panaceia. E no seu caso, Carmelita, você tem que provavelmente tem que ter um segmento. E para fazer o jejum, você tem que começar de uma forma bem progressiva. Começa lentamente o jejum e vai fazendo aos poucos, porque o seu corpo ele já está sob estresse. Então a adaptação para todo esse estado tem que ser uma coisa progressiva, diferente de uma pessoa que já está com o corpo bem regulado e até às vezes ceto-adaptado, né? Como por exemplo uma pessoa que já faz dieta cetogênica há algum tempo, etc. O corpo já sabe utilizar a gordura como fonte de energia, então o início de jejum até com mais horas não é um estresse tão grande para aquele corpo, porque aquele corpo sabe já utilizar a gordura. Então ele não se vê muito preocupado quando você não recebe o alimento pela boca, porque ele vai saber, né, que tem ali o alimento disponível sobre uma outra forma de combustível, que seria a gordura. Gostaria de saber se é aconselhável para quem tem... Eu já vi que passou alguma pergunta aí, olha, eu tenho gastrite, eu posso fazer jejum? E a Eline Lima me pergunta, gostaria de saber se é aconselhável para quem tem gastrite crônica fazer o jejum intermitente? E se for possível, qual é a melhor maneira? Então, Eline, com certeza é indicado. Com certeza absoluta você vai melhorar os seus sintomas fazendo episódios de jejum. Por quê? Porque uma das melhores formas de você reparar... Carmelita Marcos Dr. Rodrigo. Eu não sei se a Carmelita é de Portugal. Mas é assim, uma das melhores formas que o seu corpo tem de reparar tecidos é quando ele está em repouso, principalmente o gastrointestinal, porque sempre que você coloca comida para dentro do seu corpo, toda aquela sua via imunológica, né, gastrointestinal, toda aquela via neurológica gastrointestinal, ela fica ativada, né? Chegou comida para o seu corpo, então aquilo dali você botou a fábrica toda para funcionar. E você não consegue limpar e arrumar as máquinas da sua fábrica se ela estiver funcionando o tempo todo. Você tem que descansar, você tem que desligar as máquinas, você tem que parar. Aí entra a equipe da limpeza, aí entra a equipe da manutenção, entendeu? E é assim o nosso corpo. Eu tenho a experiência pessoal, total disso que eu estou falando, porque a única coisa que curou o meu intestino, eu tive essa percepção há muitos anos atrás, quando eu fazia jejum, porque eu estudava, né, e tinha que ir para a faculdade, etc. Ou então quando eu fazia jejum para fazer exames, que eu me sentia super bem. E aí eu fazia jejum nesse dia, me sentia super bem,
e né, naquela formatação da sociedade em que eu me englobava também, né, eu achava que eu não podia ficar muito tempo sem comer. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a aprender dos benefícios de jejum e comecei a aplicar em mim, e é o que eu uso, inclusive, em alguns pacientes com problema intestinal, que eu uso, a gente faz alguns shotzinhos, né, de reparação intestinal e jejum, e às vezes esse shot até durante o momento do jejum, porque aí sim eu só estou colocando alguns nutrientes para ajudar a equipe da limpeza, né, diríamos assim. Chega a equipe da limpeza e aí eu dou ainda o material que eles precisam para reparar. E aí sim a coisa funciona bem. Então, no caso da gastrite crônica, né? No meu caso era o intestino, né? Eu tinha uma inflamação intestinal. Mas a gastrite crônica, que é uma inflamação do estômago, e tá totalmente relacionado também. Você tem que deixar o seu estômago descansar para ele se reparar. Então, são duas coisas que você tem que fazer. Primeiro é tirar tudo, né? Tirar alimentos durante um tempo, deixar o seu estômago descansar. E o segundo, tirar alimentos inflamatórios. Porque aí é você botar gasolina na fogueira, né? Se você já tem um estômago inflamado e você coloca alimentos que sabe que são inflamatórios, e aí você pode ter até a sua inteligência pessoal, né? Você saber alimentos que te façam mal. Porque se você fala assim, eu tomo todos os dias leite de manhã e assim que eu tomo leite eu começo a ter uma azia e começo a ter um refluxo, não sei o quê, se você continua colocando leite todos os dias de manhã, você tem que se estudar. Porque não tem lógica, né? O seu corpo está todos os dias falando, esse alimento lhe causa problemas, logo no estômago. E você continua colocando. Às vezes é uma lavagem cerebral, né? Da indústria que fala que o leite é bom para o cálcio, que é bom para a proteína, que a vaquinha é linda e etc. E você acredita e continua tomando leite todos os dias. Mas se seu corpo está dizendo não tome, você, por favor, ouça ele, porque ele é a maior inteligência que tem dentro de você. É a sua matéria. Então, por favor, ouça isso e eu espero que eu tenha respondido você. Lígia, olá, eu não sei que horas são, 10h40. Gente, eu tenho mais perguntas aqui. Vamos para. Lígia, olá, eu estou assistindo as suas lives, há muito queria fazer jejum e não sabia como. A primeira pergunta é, eu tomo comprimidos para tensão, para ansiedade, para depressão, para o cansaço, dores na articulação e por isso também não tenho podido correr. Mas em uma semana, eu fiz jejum para experimentar e já perdi peso. Só estou a pensar se fará mal porque eu tomo os comprimidos. Outra questão, a minha filha não consegue perder 1 grama, ela não gosta de nada saudável, não sei como ajudá-la. Mas, Lígia, primeiro você tinha que ajudar ela, obrigando ela a comer coisa saudável, né? Porque ela não gosta de nada saudável. Me lembra também minha mãe, né, mãezinha? Não sei se você está vendo, eu já citei você, que você brigou comigo quando eu falava que eu queria comer entre as refeições, e naquela época não existia snack, né? Hoje é pequeno almoço, snack, jantar, snack, ceia. No meio da noite, né, se calhar alguém come coisas. Depois você acorda, né? Pequeno almoço, snack, jantar, snack. É assim, hoje é assim. Comer o tempo todo, é isso que faz bem. O tempo todo sinalizando crescimento, proliferação, anabolismo, aquela coisa toda. Mas na época da minha mãe também, outra coisa que não existia é, mãe, eu quero refrigerante. Assim, não tem refrigerante, tem água. Mas eu quero refrigerante, mãe. Mãe, tem água. Rodrigo, tem água, você não vai beber refrigerante. Porque a criança, tadinha, ela não sabe, né? Ela vê desenho animado, né? Vê a televisão, né? E a indústria cruel e coloca, junto com o desenho que ela mais gosta, coloca aquela publicidade, né, do refrigerante com a cara do desenho. Isso devia ser proibido, né? O governo, ele tinha que ter uma mão em relação a isso, de colocar o comercial de um alimento altamente prejudicial para a saúde de uma criança, né, com o desenho da criancinha na capa do cereal. Isso existe, né? Mas só que, sabe por quê, gente? Money talks, o dinheiro é que manda. Então, não tem, em todas as áreas, é o interesse econômico que vai predominar. Então, infelizmente, assim, a criança, coitada, ela é sujeita a isso, ela cresce vendo isso. Então, né, aqueles estudos já fizeram que o símbolo do McDonald's é um dos símbolos que a criança mais precocemente aprende, né, a identificar. Então, é mesmo cruel. E assim, na minha época, a minha mãe, se eu falasse que eu queria comer, ela falava não. Então, você me desculpe, Lígia, mas assim, a sua filha não consegue, ela não gosta de nada saudável, você tem que introduzir alimentos saudáveis para sua filha. É assim que ela vai emagrecer e com saúde,
tá bem? Não existe nenhum truque mágico, né? E como eu falei, a criança, eu não acho que deva fazer jejum. A criança, eu acho que deva fazer uma alimentação saudável, super, hiper nutritiva. Dessa forma, a criança deixa de ter uma série de doenças hoje que estão assolando as crianças, que são doenças de hiperatividade, alergias, né? As crianças todas com asma, eczemas, doenças de pele, tomando antihistamínicos, tomando corticoides e achando que isso é normal. Não é normal, isso tem muito a ver com a alimentação. É uma alimentação altamente inflamatória, né? Rica em ômega 6, que é uma gordura que estimula citocinas inflamatórias. Então você está o tempo todo produzindo no corpo daquela criança prostaciclinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. São 4 citocinas produzidas pelas gorduras inflamatórias, né? E que essas citocinas elas geram esses estados todos, inflamatórios e alérgicos das crianças. E hoje eu vejo um monte de crianças com esses problemas todos e a base disso está na alimentação. Então, Lígia, por favor, olha a alimentação da sua filha, tira as coisas que fazem mal para ela e obriga ela a comer abacate no pequeno almoço todos os dias. Vai comer abacate, é um alimento altamente nutritivo por 200 razões. Se começasse a falar de abacate aqui, eu só acabava amanhã, porque os benefícios que tem, aí você vai dar um cereal de caixinha, né, dentro de um leite, desses leites de UHT, não pode. Mas voltando à sua pergunta, então o que acontece, Lídia? Eu acredito também que parte dos seus problemas tem uma base alimentar, porque também os filhos se espelham nos pais, né? Você vê muitos filhos obesos em pais obesos, né? Existem estudos mostrando, né, que não é a genética que mais manda. Você pega filhos gêmeos, um foi para uma família de obesos, essa criança tem uma chance de ficar obesa mais de 50% do que o outro filho que foi para uma família de pessoas magras, né? Então, assim, tem muito a ver com a influência dos pais. E vou ser sincero, eu vejo você com comprimidos para tensão, para ansiedade, para depressão, para cansaço, para dores articulares. Com certeza a sua alimentação também não deve ser boa, Lídia. E aí o jejum, mais uma vez, não é o salvador, né? Não é a partir do jejum que você vai resolver seus problemas todos. Com certeza ele vai ajudar muito na reparação. Mas é importante você ter a alimentação associada a isso, né? Porque é a alimentação que vai desinflamar o seu corpo, que vai ativar vias de reparação. Isso é importante. Por isso que eu digo, jejum não é para quem está alimentado. Jejum é para quem está nutrido. Você tem que ter nutrição no seu corpo. Por isso que no método que eu desenvolvi, que chama-se MES, né? O MES, que já fecharam as inscrições, eu agradeço a todas as pessoas que participaram. Mas no MES, a gente tem um pilar de alimentação em que eu ensino as pessoas a comerem saudável. Porque quando elas entram no jejum, o corpo está adaptado. É muito mais fácil você entrar em jejum se você estiver comendo uma alimentação rica em fibra, em que o seu corpo ele tem os hormônios equilibrados, que você não tem essa montanha-russa de insulina, por exemplo, e aí você consegue. É muito mais fácil o corpo entrar no jejum se ele está desinflamado e se ele está regulado desse ponto de vista hormonal, do que uma pessoa que né, o comedor de lixo, né, que fica fazendo ingesta de refinados e processados o tempo todo. Aí baixa. Agora eu ouvi falar que o jejum limpa tudo isso e eu vou começar a fazer jejum. Não funciona. A pessoa coloca mais um estresse no corpo e esse excesso de estresse, né, além do estresse inflamatório alimentar, vai causar mais danos. Então não é por aí, gente. Se você começa a fazer essas técnicas de hormese, né, que eu acho que são as melhores formas da gente estimular o nosso corpo e a nossa saúde, né? Eu faço isso o tempo todo, gente. Mas eu tenho um corpo equilibrado e eu estou sempre colocando desafios para o meu corpo para ele me ajudar. Ele me ajuda, né? Se reparando, né? Se desenvolvendo. Hoje mesmo, por exemplo, né? Eu trabalhei, depois eu fui fazer atividade física, fui treinar e eu estava em jejum e depois eu faço natação. Sempre que eu nado, as pessoas podem me achar que eu sou louco, né? Mas não, isso já foi um prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel foi desenvolvido a partir dessa teoria. Sempre que eu nado, eu faço um pouquinho de hipóxia. Eu vou nadar e eu vou muitas vezes até outra borda sem respirar. Eu chego lá cheio de falta de ar. Mas essa hipóxiazinha que eu faço no meu corpo, isso é uma hormese que vai ajudar o meu corpo a se regenerar. Aumenta o número de células nervosas, aumenta o número de fatores de crescimento, não sei o quê, porque eu dei pouco oxigênio. Quando a gente fala em jejum, a gente está dando poucas calorias, mas dar pouco oxigênio também é bom para o nosso corpo. Mas não é você ficar sem respirar, né, em muito tempo, porque isso pode fazer mal, mas um pouquinho é bom. O que não nos mata nos fortalece. Então eu estou sempre fazendo. Então, hoje eu fiz jejum, é uma hormese. Hoje eu fiz o HIIT treinando, é outra hormese. Depois eu fui fazer hipóxia, é outra hormese. E meu corpo está sempre assim,
Por isso que eu estou sempre cheio de energia, estou sempre bem, meu corpo está sempre equilibrado. Agora, se eu tivesse com o corpo todo desequilibrado e eu resolvo fazer agora um jejum de 36 horas, porque eu ouvi falar que faz bem, isso vai me fazer mal, porque é um estresse a mais num corpo já estressado. Entendeu, gente? Por isso é que eu vejo, eu não paro, por isso é que eu vejo que hoje tem muita gente fazendo jejum, daqui a pouco vai ter um monte de problemas por causa disso, porque as pessoas também acham que virou panaceia e agora é só sair fazendo, quanto mais melhor, etc. E não é assim, gente, tá bem? Vamos fazer com consciência, com condicionamento, tendo um corpo equilibrado, tendo um corpo nutrido, tá bom? E, infelizmente, Lígia, eu acho que você tem que começar do zero. Começar com uma alimentação saudável, com hábitos de vida saudáveis, introduzindo, é igual mais ou menos o MES, né? Que você tem um pilar atrás do outro, em que vai equilibrando o seu corpo para você fazer as coisas certas. Não coloca, no MES eu coloco o módulo de jejum depois do módulo de modular o estresse. Porque muitos fatores de estresse do dia a dia vão fazer com que o seu corpo esteja sempre estressado, estresse metabólico, estresse químico, estresse emocional. E dessa forma o seu corpo já tem uma carga de estresse grande, não é para colocar mais estresse, porque isso pode ser prejudicial. O estresse, como tudo na vida, ele é como se fosse uma curva de Gauss. Ele chega em um determinado momento que ele é muito bom, né? Atividade física, mas se você passar dali, ele começa a ser prejudicial. E a gente não quer isso, a gente quer o estresse benéfico no nosso corpo, tá bem? Então eu acho que você tem que consertar isso, porque só aqui você me citou, sei lá, 5, 6 comprimidos que você toma para problemas, né? Tá tentando tratar o seu corpo com remédio, né? E o remédio, como, né, a gente sabe, ele remedia, ele não trata nada. O remédio é um sintomático, é um paliativo de sintomas. Você tem que buscar o equilíbrio na sua vida, equilibrar o seu corpo, né? Organizar o seu corpo. Eu acho que pela sua conversa aqui, né, que você entregou no final, que a sua filha só come porcaria, eu acho que todo mundo aí nessa casa não está comendo muito saudável, e aí você tem que começar assim, porque a alimentação, ela é um alicerce de saúde. É o que o nosso corpo precisa, a base para ele funcionar bem, são os nutrientes. E a partir daí você pode colocar esses estressezinhos todos como eu faço, né, no meu dia a dia. Mas você nunca vai me ver, e esse eu posso falar quase que nunca, né? Porque nunca é uma palavra muito forte, né? Nunca e sempre, mas você quase nunca vai ver eu tomando refrigerante, né? Comendo uma coisinha de caixinha, porque não faço isso. Um industrializado entra na minha casa de uma forma muito esporádica, ou então assim, a partir de água, né? A partir de saco de grãos, etc. Mas os processados, em que eu vejo os ingredientes, e aqueles ultraprocessados, em que tem, né, 10 ingredientes, né, com, sei lá, 2 espessantes, ou corante, dois aromatizantes, um estabilizante, isso não entra no meu corpo, porque eu falo, eu sou amigão do meu fígado, quero estar com o meu fígado assim, ó, resto da vida. Pô, cuida super bem de mim, eu vou cuidar dele. Eu não vou encher ele de né, aditivos alimentares para dar trabalho. Eu quero dar nutrientes para ele, né, coisas para ele funcionar bem. Gente, eu não sei que horas são, vamos às perguntas do pessoal que está assistindo. Quem faz o jejum para minha filha e marido, faz almoço e levar para outro dia. Comecei a fazer exercício todos os dias. Em junho estava com 85 e eu estou com 66. Parabéns, Elisete. Mais uma testemunha de que uma mudança de hábitos é suficiente, né, e fundamental para a gente perder peso. Só porque eu abri para perguntas, não tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui uma pergunta que tinham me feito. Eu tinha visto aqui que tinha 2 perguntas. Ana Paula Silva, eu trabalho 12 horas, não consigo fazer exercício físico. Ana Paula, é assim. Eu acho que você não deveria trabalhar 12 horas. Você tem que rever essa sua vida de trabalho, porque a vida não pode ser trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. Também você você tem que dividir a sua vida, eu acredito em terços, 1/3 da vida para dormir, né? Se as pessoas dormem menos de 8 horas, eu não sou o caso, eu durmo 8 horas, acho ótimo, mas para quem dorme menos de 8 horas já ganha um pouquinho mais. Um outro terço é para você fazer a sua missão. Eu acho que você devia trabalhar 8 horas, Ana Paula, tá bem? Porque 8 horas é o tempo que a gente devia exercer a nossa missão, e as outras 8 horas da nossa vida, porque senão a vida passa muito rápido. Você tem que fazer coisas que você goste, coisas que sejam boas para a sua saúde, tá bem? Eu adoro trabalhar, meu trabalho eu não considero trabalho, eu considero uma missão, então eu adoro fazer o que eu faço. Provavelmente eu tinha possibilidade de trabalhar muito mais do que eu trabalho,
Mas eu não faço mais isso porque eu acredito nessas regras de equilíbrio. Então eu não interfiro com as minhas horas de sono e não interfiro com minhas horas de lazer ou de esporto, ou seja lá o que for, sociabilizar, etc. Então eu trabalho 8, eu durmo 8 e eu tenho 8 horas para fazer atividade física, para fazer lives para as pessoas, para tá com a minha namorada, para etc, etc. Isto são terços de equilíbrio na nossa vida. Eu comecei uma live falando sobre equilíbrio e eu estou terminando ela falando sobre equilíbrio, gente. Isto é o mínimo que a gente pode buscar para a nossa vida. Então, 12 horas de trabalho, você já começa errado, Ana Paula. Porque eu acho que você trabalha 4 horas a mais do que você deveria. E se você, mas tem que ser assim, não sei o quê, você pelo menos coloca isso como um objetivo de vida. Lembra aquilo que o Dr. Rodrigo falou, eu realmente tenho que equilibrar, porque nessas 4 horas que eu acho que você trabalha mais, você poderia fazer atividade física e outras coisas. E mais outra coisa, hoje já se sabe que muito mais você ficar muito tempo num ginásio é você otimizar o seu treino, fazer um treino focado, né, com mindfulness e principalmente um treino de alta intensidade. Eu, por exemplo, sempre que eu faço passadeira, gente, eu não passo 15 minutos na passadeira, porque eu faço o HIIT, né? Eu corro, fico muito cansado, paro, ando um pouco, corro. Eu gasto em média 150 calorias, nunca chega a 200 calorias, mas de um treino de muita intensidade e pouco tempo. Por quê? Porque na caloria, eu não tô. Na passadeira, eu não tô buscando queimar calorias, tá bem? Porque essa queima de calorias que a gente tem quando a gente está treinando é uma coisa ridícula. 100, 200 calorias, né? Isso é perto de 4% do nosso gasto energético diário, que chega a ser 2.500 calorias. Você vai gastar as suas calorias durante o seu metabolismo basal, durante o sono, tá bem? Por causa do seu metabolismo basal, durante o sono, durante o seu dia a dia, assim que a gente gasta calorias. Não é contando caloria na passadeira. Na passadeira eu tô lá pensando nos meus hormônios, como eu posso modular hormônios. Então o HIIT é uma forma de modular hormônio, porque é outra hormese. Lembra que eu falei que hoje eu fiz 3 hormeses? Eu fiz o jejum, eu fiz o HIIT na passadeira, que eu fiz essa corrida rápida hoje treinando. Eu treinei um pouquinho mais de 1 hora. Eu não tinha muito tempo para treinar, até porque eu tinha que vir aqui para a live, eu saí tarde do consultório. Então eu fiz um HIIT rápido e fiz uma natação rápida. No HIIT eu fiz, na passadeira eu fiz o HIIT e na piscina eu fiz a hipóxia. Né? E assim, na verdade, são técnicas de hormese que eu fiz no ginásio, né? Dr. Rodrigo é maluco, mas não é não, gente. Eu estou estimulando o meu corpo de uma forma positiva em pouco tempo. Por isso que essas desculpas de não tenho tempo para treinar é falta de prioridade, falta de organização do horário, ou então esse desequilíbrio de horário, né? Que no seu caso, Ana Paula, você tem 12 horas de trabalho, eu acho que você está trabalhando demais, tem que se organizar a sua vida, porque a vida é curta, você não pode ficar trabalhando tantas horas, porque não é bom para você, para sua vida, para as pessoas que estão em volta de você, que devem falar, nunca tenho tempo, a Ana Paula está sempre trabalhando. E também para a sua saúde, tá bom? Gente, está terminando a live. Então, qual o tempo de jejum indicado para perder peso? Vou responder, Iva. Depende. Depende muito de como você esteja, né? É aquela coisa, né? Pra você saber onde é que você quer chegar, você tem que saber onde é que você está. Se você tiver com um corpo com muita resistência insulínica, você provavelmente vai precisar de mais tempo para começar a utilizar a sua... Porque lembra, né? A insulina é aquele porteiro que fica bloqueando a sua utilização de gordura. Na verdade, bloqueia as enzimas que vão lá quebrar a gordura que está armazenada, que chama-se lipólise. Ela quebra essas enzimas. A insulina bloqueia essas enzimas. Chama triacilglicerol lipase, lipase hormônio sensível, glicogênio fosforilase e etc. Essas enzimas, elas são desativadas pela insulina. Então você tem que baixar a insulina. Só que tem pessoas que têm uma coisa chamada resistência insulínica, ou seja, a insulina delas, ela está muito alta. Mesmo ela fazendo jejum, às vezes eu peço análise de paciente com jejum de 12 horas e a insulina está 25. Então você vê, essa pessoa ela tem que fazer um jejum muito maior para conseguir baixar os níveis de insulina. Eu tenho a minha insulina de 2,5 em jejum. Minha insulina de jejum é 2,5. Ou seja, meu corpo faz uma alimentação muito baixa de insulina e quando eu estou em jejum, ele baixa, né, nesses valores. Ou seja, eu quando vou começar a fazer um jejum, rapidamente meu corpo já começa a entrar nesse estado de utilização de gordura armazenada. Por quê? Porque o meu porteiro, ele já foi embora logo que eu comecei a fazer jejum.
Entendeu? Então isso depende de pessoa para pessoa. Todos devem fazer com condicionamento. Mesmo eu, que tenho meu insulina baixa, eu não posso, né, agora começar a fazer jejum de muitas horas, porque o corpo não está totalmente adaptado. Mas, provavelmente, para mim, vai ser muito mais fácil, né? Eu já falo, mas se eu não fizesse, do que para uma pessoa que tenha resistência insulínica. Você pode ver isso a partir das dosagens da sua insulina no sangue, a partir da dosagem da sua glicemia, que aí você tem mais ou menos noção, a partir da dosagem da sua hemoglobina glicada, a partir da dosagem do seu índice HOMA, HOMA, que é um marcador de como você está nesse estado de resistência insulínica, e outras formas, né, que você pode mais ou menos é, é, prever que uma pessoa tem resistência insulínica, aquela pessoa que tem a cintura abdominal, né, aumentada, as pessoas que têm outras alterações no sangue, como triglicerídeos, o perfil do colesterol e etc, etc. Mas então, é mais ou menos isso, gente. Depende de pessoa para pessoa. Pois é, está terminando a live. Há limite da quantidade de café no jejum? Limite não, mas tem o limite de você ficar muito excitado, muito estressado e ser uma descarga simpática muito grande para o seu corpo, porque o café ele tem esse estímulo, essa capacidade de estimulação simpática, e aí é aquela coisa que pode virar um estresse excessivo e aí ser prejudicial. Eu acho que tudo em excesso é ruim, então não deve ser um excesso de café, mas principalmente se você é uma pessoa que não está habituada a tomar café, né? Eu, por exemplo, eu tomo pouco café, quando eu tomo um pouquinho mais eu fico agitado, eu já sou agitado por natureza, por isso inclusive eu diminui muito a ingesta de café, eu passo hoje vários dias que eu não tomo café, resolvi não tomar café vários dias para desabituar o meu corpo e também para diminuir esse estímulo simpático do café e por outros motivos também, porque existem algumas doenças relacionadas com excesso de café, como a hipertrofia da próstata, epilepsia, glaucoma, etc, etc, e eu não quero essas doenças para mim, então eu não tomo muito café, mas o café não tem um valor calórico significativo, então ele não quebra o jejum. Em excesso, ele vai fazer um estímulo simpático e eu acho que não é benéfico. Então, como tudo na vida em excesso é ruim, tem que tomar. Não tem um limite, né, um valor determinado para isso, mas dentro você tem que sentir, né, dentro do seu corpo, o que seria o excesso. Você se sentir com tremores, sentir mal disposto, sentir muito ansioso. E aí, com certeza, você ultrapassou o limite e você não deve proporcionar isso para o seu corpo. Gente, beijão. Até a próxima semana com mais uma live, ainda falando sobre jejum, que é um tema que eu vou falar agora com maior frequência. E as pessoas que tiverem perguntas, não quiserem colocar as perguntas agora, né, que não quiseram colocar agora, podem mandar para mim as perguntas ou colocar aqui a pergunta que o vídeo vai ficar guardado. E eu prometo que eu respondo na semana que vem, tá bem? Vou respondendo assim, vou falando, encadeando outras coisas, porque eu sou assim e eu fico falando e às vezes eu divago um pouco nos raciocínios, mas eu espero que todos vocês tenham entendido. Se não entenderam também, podem voltar o vídeo depois lá de novo, que ele vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Beijão, gente. Muito obrigado por todo mundo que assistiu até agora e até a próxima semana com mais um Todos em Jejum, às terças ou quartas-feiras. Tchau, gente.